Bem-vindos, senhores passageiros. Estamos juntos para o nosso embarque em direção à Babilônia, nosso segundo dia da viagem quântica. E aqui é onde você vai descobrir sobre as leis fundamentais que governam o funcionamento de todas as coisas. E hoje na Babilônia, você vai descobrir como aplicar princípios básicos da astrologia que faz você ganhar tempo na hora de ler os desafios do seu paciente, descobrir o real problema do teu paciente e sair ganhando na frente durante a sessão, ganhando tempo e promovendo resultado. Então, vamos lá. Quem embarcou ontem para a China? Ontem foi o nosso primeiro dia e falamos da oportunidade do mercado para o terapeuta. Fizemos um estudo importante sobre a medicina tradicional chinesa. Como aplicar isso na sessão. Eu já recebi hoje vários comentários de pessoas que já estão aplicando isso com os pacientes, que foi uma descoberta bacana, e é isso que eu quero. Que tudo que você pegue aqui, você leve para a tua vida e já começa a funcionar a partir de amanhã. Vamos lá. Tem aqui um detalhe importante para a gente conversar, antes de começar a trazer os conteúdos da astrologia. Antes de descobrir os sinais da astrologia que vão ajudar você a ler os sinais do seu paciente. Teve uma pessoa que estava aqui ontem na viagem e fez um comentário que foi o seguinte: por que ela está falando de dinheiro? Isso me lembra o que eu falei para o meu mestre chinês há 14 anos atrás. Por que ele estava falando tanto de dinheiro? Pois bem, Maria, você que fez esse comentário, preciso te falar uma coisa. A gente está aqui para olhar a terapia como profissão, como negócio. Assim como um padeiro que tem uma padaria, ele vende um pão. As pessoas vão na padaria e pagam pelo pão. E o que ele faz com esse dinheiro? Ele paga os custos, ele paga o funcionário, ele paga a estrutura, ele vive do negócio, ele tem lucro e ele coloca o lucro no bolso dele, porque senão não é um negócio. Vamos para outro exemplo, um advogado. Quando você precisa de um advogado e você faz uma consulta com um advogado, é uma profissão. A gente vai lá e paga pela consulta com esse advogado. O que ele faz com o dinheiro? Ele paga os custos, ele paga a estrutura e ele coloca o dinheiro no bolso dele, porque esse é o lucro do serviço que ele presta. É muito importante que a gente comece a olhar o nosso negócio de terapia, para que a gente possa viver de terapia. Porque o que acontece se você não cobrar pela sessão ou se você não falar de dinheiro? Ou ainda, se você começa a gerar mais resultado e não consegue ter a visão de aumentar o teu lucro, aumentar o valor da sessão, você não vai poder viver de terapia. E aí você vai ter que ter um trabalho principal e usar a terapia nas horas vagas. E quem está aqui e quer viver de terapia vai poder atender a demanda que está aí, que existe, que é infinita, que a própria pandemia tem mostrado o quanto as pessoas estão precisando de ajuda. Eu quero muito que você ajude as pessoas. Eu quero muito que vocês trabalhem e vivam de terapia. Agora, vamos lá. Para você que quer ganhar dinheiro, ter resultado, ter valor, ter a viagem é para você. Para quem não quer viver de terapia, talvez não seja o lugar para você embarcar. Porque aqui a gente vai falar de viver de terapia. Eu conheço a dor das minhas alunas. Muitas vezes elas começam a trabalhar, algumas já têm resultado, já começam a ganhar dinheiro, outras demoram um pouco mais. Eu também conheci uma pesquisa, eu li cada resposta. Eu sei que é difícil no início a gente conseguir gerar valor e aprender a cobrar. E é por isso que a gente está junto aqui, para aprender como viver de terapia, como ter segurança, ganhar resultado, gerar valor para o cliente e sair na frente da sessão. E mais, eu quero que você se torne dono da tua sessão de terapia. Eu quero que você trabalhe com a tua essência, que você tenha a profissão. Sabe o que acontece? A sociedade, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a profissão terapeuta não tinha a visão que tem hoje. A gente está num momento muito bom.
Lá no passado, a visão do terapeuta era só para quem era problema, para quem não conseguia se virar sozinho, para quem era maluco. Gente, já não basta a sociedade trazer esse estigma e duvidar da gente, vai o próprio terapeuta duvidar dele mesmo, que isso é uma profissão, que isso é um negócio. Eu, muitas vezes, no passado, quando alguém perguntava, qual é seu trabalho? Eu falava, eu sou terapeuta. E falava assim, sou terapeuta. E aí a pessoa falava, mas o que você faz? Massagem? Não, eu equilibro o meu paciente, né? Eu faço acupuntura, eu faço reiki, eu faço várias técnicas. E a pessoa não entendia o que eu fazia. E parecia que ser terapeuta não era uma profissão. Às vezes eu respondia assim, eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu aplico umas técnicas. Não, terapeuta é profissão, eu sou terapeuta sim. Hoje, quando me perguntam, Vanessa, o que você faz? Eu sou terapeuta, eu tenho um negócio de terapia. Eu tô lá para fortalecer a energia do meu cliente, para que ele lide com os problemas dele com mais facilidade. E mais, eu tô lá para o meu cliente conquistar os resultados que ele deseja, viver bem, pensar, ter tranquilidade, para que possa resolver os problemas que ele passa. Gente, olha só, hoje em dia, a terapia está sendo vista como uma profissão essencial. As pessoas que querem viver bem, as pessoas que querem ter paz, que querem ter relacionamento equilibrados, elas já sabem que elas precisam de terapia. Elas buscam por isso. Cabe a você, terapeuta, gerar resultado na tua sessão, ganhar segurança e fazer algo tão bacana que aí ninguém mais vai poder duvidar disso. A sociedade não vai duvidar mais de você. E você vai poder viver da tua profissão de terapia. Olha só, falando nisso, as minhas alunas, elas têm aí tido resultado. Eu falo de alunas, eu tenho um programa de formação de terapeuta que abre a inscrição dia 19 agora, para você que quer viver de terapia. Isso já fica no teu radar. Vamos lá. O que acontece? Muitas pessoas, quando começam a gerar resultado, começam a ganhar confiança. Eu vou contar de um caso para vocês. Eu tinha uma cliente que ela chegou com uma depressão muito forte, tá? Uma depressão, ela estava vivendo um casamento difícil, ela não saía da cama, 2 filhos pequenos, enfim. E ninguém conseguia fazer ela sair daquela crise. Eu fui procurada pela família, ela veio para o consultório, eu tive a oportunidade de acompanhá-la no tratamento dela. Ela fez terapia por 2 meses e ela melhorou. Quando eu falo para vocês que resultado faz a diferença, olha que lindo que aconteceu. A igreja evangélica, que é uma das mais tradicionais, era a religião dela. Ela foi para a igreja e pediu um culto de agradecimento à cura dela. E me convidou para estar presente nesse culto. Porque ela entendia que aquela cura dela tinha também boa parte do trabalho da sessão de terapia. Ou seja, se a igreja evangélica já está abrindo esse olhar, se as pessoas estão começando a abrir o olhar para a importância do terapeuta, gente, está na hora da gente se unir. Está na hora da gente se ajudar. Eu sou terapeuta sim, eu tenho condição de mostrar para o mundo o meu resultado. A astrologia está vivendo um período de descrença. E é por isso que hoje eu estou falando da astrologia com vocês. A astrologia, quando você fala de signo, muitas vezes as pessoas falam assim, signo, que bobajada isso, nem sei meu signo. Tá, mas a pessoa tá lá. Ela tá lá no jornal vendo qual é o signo dela. Ela tá lá no jornal vendo o que acontece na vida dela. Ela conhece um paquera e ela vai lá na internet. Meu signo combina com o outro. Ufa, pode ser que seja bom, pode ser que dê certo. Compra chaveirinho de signo. Ou seja, todo mundo que critica signo, no fundo, faz uso dessa simbologia para a própria vida. Da mesma maneira que todo mundo que condena a terapia, quando a coisa aperta, busca um terapeuta para ficar melhor. E é nisso que eu acredito, é nesse movimento, é nessa energia. E é isso que a gente vai fazer acontecer junto. Eu quero você junto comigo, mostrando para o mundo que você é um terapeuta, que você dá resultado e que você faz acontecer. Ok? Então, pronto. Não existe melhor argumento do que o nosso resultado. E é por isso
que a gente está indo para a Babilônia. A Babilônia fica na região que hoje é o Iraque. E lá foi onde começou os primeiros estudos sobre astrologia. Por isso que a gente está no avião indo para lá e conversando aqui sobre o que é importante, sobre situações para abrir a mente, sobre coisas novas para a nossa vida. Saber que cada signo tem uma missão e tem uma personalidade, coloca o terapeuta numa posição de muita vantagem, porque isso já traz informações muito importantes para o diagnóstico. Você tem como antecipar desafios dessa pessoa. Por exemplo, gente, olha só que importante. Eu vou trazer um exemplo e eu já vou conectar com o que a gente aprendeu ontem. Você tem lá um cliente que você já estudou o signo dele, você já sabe qual é, você já tem ali as informações dele e ele é do signo de Câncer. Pois bem, ele chega no seu consultório. A missão do signo de Câncer, que a gente vai descobrir mais tarde, daqui a pouquinho, quando eu passar para vocês os princípios básicos, é cuidar do ninho, cuidar da mãe, cuidar da casa, do lar. Ele tem um instinto de proteção, de manter a harmonia da família. Ok? E aí ele chega lá no teu consultório e diz assim: olha, tá muito difícil, eu tô muito estressado. Porque meus pais brigam demais. Eu vejo meu pai agredir a minha mãe às vezes. E eu não tô sabendo como lidar, eu me sinto mal, eu fico nervoso. Tá. Você, que já sabe que isso é uma situação difícil para qualquer paciente, porque afinal de contas, gente, ver um pai agredindo a mãe, isso não é legal para ninguém. Agora imagina, com essa informação adicional, que a missão desta pessoa, deste signo, é cuidar da mãe, é cuidar do ninho, da harmonia. Para ele, isso vai ser muito mais forte do que já é forte para outra pessoa. Quando você tem essa informação, você já entende que aquilo não é uma pedrinha no sapato do teu cliente. Aquilo é uma montanha que ele tem que atravessar. E você vai ajudar ele. Lembrando que a raiva, a irritação, é do elemento madeira que nós vimos ontem. A madeira é aquele tronco que cresce e quando está em desequilíbrio está sendo podado, cortado. Então aquela raiva dele vai ficando ali, machucando. Junto com esse entendimento que ele vai ter que subir uma montanha junto com você, você vai lá, vai colocar o arroz para desbloquear o pontinho dele, F8, e fazer essa energia circular, ajudando ele a pensar. Então, as informações que nós vamos descobrir aqui da astrologia ajuda você, terapeuta, na hora de lidar com o teu cliente, na hora de compreender quanto aquilo é grave para ele, quanto aquilo mexe com ele, e poder dar mais recurso para o teu cliente, se fortalecer para lidar com os desafios que a vida está trazendo para ele viver. Hoje, nossa conexão com a Babilônia, da viagem quântica, você vai compreender as origens e os princípios da astrologia, para já começar a usar na sua próxima sessão e chegar a diagnósticos mais exatos de forma mais rápida. Pois bem, a astrologia, no dia a dia, ela é subvalorizada. Então, olha só, no dia a dia, a astrologia é subvalorizada. As pessoas, de forma errada, ficam usando a astrologia para prever o futuro. Enquanto a astrologia, ela tem que aumentar em contar para a gente que a posição dos astros interferem na nossa energia. Que dependendo de onde estão os astros naquele momento da vida ou naquele dia do mês, interferem na nossa energia. E cada um tem a sua personalidade, cada um tem seu campo energético. Ou seja, eu estou falando para vocês que o céu que está na nossa cabeça influencia as nossas emoções. E é sobre isso que a gente vai descobrir e que vai te ajudar demais a sair na frente da sessão e a ter segurança para ler esses sinais. Essa energia, ela é diretamente influenciada na história de cada pessoa. Olha só, o que acontece?
Quando o paciente chega para a sessão de terapia, ele não sabe o que está acontecendo com ele. Ele não sabe qual é o problema que ele tem. Ele fala daquilo que ele consegue pensar. Ah, eu tô irritado. Putz, eu tô estressado. Aí a gente pergunta, né? Mas o que tá acontecendo? Ah, eu não sei. Eu não me sinto bem. Eu tenho uma angústia. Ele só consegue falar sobre o mal-estar, mas ele não consegue saber o que está gerando isso. O que está gerando esse incômodo para ele. Até porque, se ele soubesse onde está o começo disso tudo, ele mesmo resolveria o problema dele e não precisaria de uma ajuda de uma terceira pessoa, que no caso somos nós. O que acontece? Quando a pessoa está dentro do problema dela, ela não consegue enxergar a saída. A gente não escuta muito falar assim: ah, conselho é bom para dar para a vida dos outros, né? Na tua você não usa, né? Ditado popular. Fulano é bom de falar para o outro, mas na vida dele mesmo ele não faz nada. Porque quando uma pessoa está dentro do problema, ela só enxerga o problema. Imagina uma careta. Coloca uma careta aqui, na frente do seu olho, bem pertinho. Fecha o olho. Você só enxerga um azul, no caso meu, que a caneta é azul. Mas quando eu ponho ela bem pertinho do meu olho, eu não tenho condição de saber que isso é uma caneta. E é assim que o paciente chega vivendo o problema dele. Ali, sem saber o que está acontecendo. Você vai ajudá-lo a tomar distância para olhar. E aí ele pode começar a ver que é uma caneta. E o que ele vai fazer com isso. Por isso que quando está dentro do problema, é muito mais difícil. A mente consciente da pessoa, ela interpreta os fatos que acontecem na vida dela, que ela sente coisa, que tá ali mexendo, mas ela só consegue falar sobre o que ela já viveu. Ela não consegue falar sobre aquilo que ela gostaria de fazer ou de como resolver. Ela usa os recursos do que já viveu para falar de um problema que ela quer resolver no futuro. Mesmo que esse futuro seja amanhã, o terapeuta vai ajudar, além dos sinais, a pegar situações que a pessoa já viveu e ajudar a transformar em uma nova resposta. Por exemplo, quando chega um caso assim, vamos falar de um paciente que chega no consultório contrariado, nervoso, com dificuldade, ele tem uma sociedade de engenharia, ele tem um sócio, eles fazem obras e tudo que ele faz, de repente, o sócio dele reclama. Tudo que ele tenta agir, o sócio dele reclama. Ele começa a achar que o problema é o sócio dele. Ele está com dificuldade nesse relacionamento. E ele vai ficando angustiado. Porque se o sócio é o problema, o que ele tem que fazer? A vida é assim mesmo? Ele vai ter que suportar? E aí ele vai para a terapia. Ele acha, então, que esse é o problema que ele está vivendo. Você, que já sabe ler os sinais básicos da astrologia e sabe, por exemplo, que esse cliente tem touro em Vênus, você sabe que o relacionamento dele está em touro, porque Vênus é relacionamento. Touro quer dizer uma pessoa que precisa de segurança, quer dizer uma pessoa que precisa de chão. E ele tem um sócio que toda hora muda de ideia. E ele não sabe como agir. Quando você sabe que ele tem touro em Vênus e que essa dificuldade dele não é porque ele fica com raiva do sócio, mas é porque ele não sabe como agir, porque ele precisa de segurança, o que você vai fazer? Ao invés de trabalhar o estresse dele, a raiva, para pôr a energia para circular, você vai lá na medicina chinesa, qual é o elemento da coragem? Qual é o elemento que vai ajudar ele a ter a execução? Elemento água. E aí você vai lá, coloca o arrozinho no pontinho R3 e ajuda esse cliente a se fortalecer. Para que ele possa lidar com essa dinâmica com esse sócio, para que ele possa lidar com esse desafio.
e possa sim ficar melhor no negócio dele. A hora que ele fica melhor no negócio dele, ele volta a sentir paz, ele vai ficar muito feliz, ele vai ficar aliviado de compreender a dificuldade dele e de poder ter um resultado diferente. Então, percebem que hoje, aqui na astrologia, a diferença é que ler os sinais vai te ajudar no diagnóstico e a proporcionar uma sessão melhor. Ler os sinais vai ajudar a compreender o que está ali que não dá para ser visto e por que teu cliente reage de uma maneira ou de outra e como que você pode ajudar esse cliente. É como, gente, quando uma pessoa pisa num espinho e machuca o pé e fica dolorido e ela não percebeu que ela pisou no espinho. Ela tá ali com uma dorzinha no calcanhar, uma dorzinha que tá ali aumentando, aumentando, aumentando e chega para ser cuidado na terapia. O que o terapeuta faz? Ele vai cuidar dessa dorzinha. O terapeuta vai olhar. Minha gata tá aqui, gente. Invadiu o set da viagem, entrou no avião. Vamos lá. O terapeuta vai cuidar dessa dorzinha do cliente. E mais, o terapeuta que sabe ler os sinais, o terapeuta que sabe ler o diagnóstico, ele vai achar o espinho, vai tirar o espinho e vai resolver o problema desse cliente, tendo mais resultado. E é isso que eu desejo para você. E quando você tem mais resultado, o paciente melhora mais rápido. Ponto de atenção. Esse paciente melhora mais rápido, você libera ele, você dá alta para ele. E sabe o que vai acontecer? Ele já sabe que você é capaz de ajudá-lo e de resolver os problemas dele, de ajudá-lo a resolver e lidar com a vida dele. Sempre que ele tiver um problema, sempre que ele tiver uma dificuldade, ele vai lembrar de você e vai buscar o seu trabalho, porque gerou um vínculo, uma confiança. Ele acredita em você. Ele acredita que você resolve. E é isso que o terapeuta precisa fazer. Ir lá e arrancar o espinho do paciente. Então, vamos lá. Outra forma da gente olhar, por exemplo, o signo, é quando você sabe que uma pessoa do signo de Gêmeos, por exemplo, tem uma energia neutra, você sabe como ela vai lidar com os conflitos. Agora, já se for um capricorniano, o que acontece? Ele tem uma força masculina, ele vai para a briga, ele vai para o embate. São detalhes, gente, que são pequenos, mas que mudam a tua visão, melhoram a tua percepção do cliente. E com isso você ganha segurança para fazer o diagnóstico e ter resultado na tua sessão. Saber esses detalhes, aliado a saber os signos também da pessoa da mesma família, quantos irmãos, se ele é primeiro filho, segundo filho dessa mãe, tudo isso trazem elementos para você auxiliar teu cliente. Gente, mesmo quando são filhos gêmeos, tem diferença. Porque eles podem ter o mesmo signo, mas um nasceu primeiro e o outro veio depois. Então, o que acontece? Um tem a força do primeiro filho, o outro tem a energia de segundo filho. E isso muda o resultado de como ele lida com a vida. E o terapeuta que não tiver presente para isso, vai ser difícil ter um diagnóstico rápido e assertivo. Agora, vamos lá. Vamos viajar e aterrissar na Babilônia. E por que a Babilônia? Porque é de lá que vem os primeiros registros de aprofundamento dos astros. Até bem pouco tempo, os grandes cientistas não faziam separação entre astrologia e astronomia. Tudo era uma única ciência. A astronomia, que estuda sobre os astros, e a astrologia, que estuda sobre a energia que esses astros geram, faziam parte da mesma ciência. E cientistas conhecidos como Galileu, Newton, Nostradamus, usavam a astrologia para se direcionar dentro dos estudos. Na Mesopotâmia, onde fica hoje o Iraque, os arqueólogos encontraram placas com previsões de eclipses lunares e solares, datadas de 1000 anos antes de Cristo. Ou seja, tem registros e registros que lá, há muitos e muitos e muitos anos, já usavam a força dos astros para ler sobre
sobre as estações do ano, melhor época para a lavoura, melhor época para o plantio. Ou seja, os astros eram usados para direcionar a humanidade há muitos e muitos anos atrás. Também descobriram mapas astrais que, através da observação de mudanças no céu, antecipavam períodos de chuva e seca, para determinar os momentos do plantio, o que deveria ser a nova direção, as previsões. Inclusive, gente, essas pessoas que tinham conhecimento de astrologia, elas ficavam do lado de grandes líderes, ajudando nas estratégias do que deveria acontecer, de como eles deveriam se posicionar diante dos desafios que eles viviam. Olha que legal, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês que mostra esse sistema padronizado que reparte o céu em 12 faixas, correspondente aos 12 signos do zodíaco. Vamos lá. Esse vídeo, ele mostra aqui o movimento da Terra girando em torno da circunferência dela. E é esse movimento da Terra que é lido na astrologia. O movimento da Terra em relação aos 12 signos, vocês estão vendo aí circulado em volta, são os 12 signos do zodíaco, 12 constelações de estrela. Conforme a Terra gira, o eixo dela está dentro de uma determinada constelação. Por exemplo, dá uma pausa, por favor. Nesse momento, aqui, a Terra está alinhada com a constelação das estrelas em Peixes. Se entre a Terra e essa constelação estiver o Sol, isso vai mostrar que o signo solar de uma pessoa está em Peixes, o nascimento está em Peixes. Agora, se entre a Terra e essa constelação de estrelas tiver a Lua, quer dizer que a pessoa tem a Lua em Peixes. E se entre a Terra e essa constelação, por exemplo, tiver Saturno, quer dizer que essa pessoa tem Saturno em Peixes. Essas 12 constelações que são os signos de energia. Pode voltar aqui. Aqui. Imagina que aqui é a Terra. Imagina que aqui é a Lua. E vocês são o signo de Áries. Então, vocês representam, nesse momento, a constelação em Áries. Aqui está a Terra e aqui está a Lua. Quando a Terra está alinhada com a Lua em direção à constelação de Áries, significa que a pessoa que nasceu nesse momento, nesse exato instante, que a Lua está na constelação de Áries, tem a Lua em Áries. E é assim que vão sendo mapeadas essas posições. Exemplo, você agora representa a constelação de Capricórnio, tá? Então, você é a constelação de Capricórnio para mim. Aqui eu tenho a Terra. E agora, o que eu tenho aqui é Saturno. A Terra, Saturno e Capricórnio. Esse alinhamento, na hora do nascimento, você nasceu aqui, a Terra está com Saturno em Capricórnio, quer dizer o quê? Que o desafio dessa pessoa, porque Saturno é desafio, será no signo de Capricórnio. Então, esses conceitos básicos ajudam a você ir mapeando o funcionamento do teu cliente. Qual é o desafio de uma pessoa em Capricórnio? Por exemplo, esse desafio em Capricórnio quer dizer que é uma pessoa que vai ter que buscar provar as coisas dela, buscar leis, buscar função. Vai ser difícil para ela passar pelos desafios se ela não provar exatamente aquilo que ela está dizendo ou aquilo que ela está buscando. São detalhes que ajudam demais o terapeuta na hora da sessão. Vamos cruzando os ciclos do Sol e da Lua com os dos demais astros, foram desenvolvidas marcações do tempo, que tornou possível o calendário detalhado de 365 dias. O que é o calendário detalhado de 365 dias? É o movimento de translação da Terra. É o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que dura um ano.
E nesse movimento que a Terra faz, que dura 365 dias, como a gente viu no vídeo, ela passa por todas as constelações aqui. Ela passa por todos os signos, girando e durando um ano. Então, foi assim que se dividiu o calendário de um ano. Olha que interessante, a gente vai saindo dos astros, vai repartindo o céu, vai repartindo as constelações, vai chegando no ano, que vai chegando no dia, e na importância de cuidar daquele cliente, naquele dia, como está a energia dele. O que o céu que existe sobre a cabeça desse cliente está dizendo sobre a energia dele naquele momento. Não é só no momento do nascimento, mas o impacto desses astros na vida dele. Isso vai te ajudar demais a compreender isso. Na verdade, há mais de 10 mil anos que se tem registro, o ser humano tira mensagens das estrelas estudando os céus. Existe um céu de oportunidade na cabeça de cada um de nós. Desde a previsão dos ciclos do que hoje conhecemos como estações do ano, verão, outono, inverno, primavera, até a própria localização das pessoas, elas usavam o céu. Há muitos e muitos anos, o sol é usado para achar o norte. O ponto que nasce o sol, o ponto que o sol se põe, indica muito fácil para quem está ali buscando uma orientação para onde está o norte. Como é importante a localização. Agora, vamos traduzir aqui uma coisa. Estou falando para vocês o tempo todo, astros, energia e localização. O que o ser humano busca? Pertencimento. Quando eu entendo que esses astros trazem uma energia e uma influência na vida das pessoas, eles vão também ajudar a pessoa a se descobrir e a pertencer a tudo isso que ela vive. Quando ela entende o movimento dela, quando ela entende a missão dela. Então, como é importante para o terapeuta compreender esse papel na vida de cada um. Daqui a pouco, quando eu falar da missão de cada signo, vocês vão começar a ir ligando esse pertencimento para poder aplicar na consulta do teu cliente, gerando mais valor para ele no diagnóstico. Os astrólogos são encontrados na história ao lado de grandes líderes e até hoje algumas decisões de plantio e de navegação são levadas em consideração a astrologia. A astrologia é conhecida como a rainha das ciências. Ela é tão antiga quanto os registros históricos que a gente conhece. E até aproximadamente 300 anos atrás, não havia nenhuma distinção entre astrologia e astronomia. Essa separação é recente. Agora temos o estudo material dos astros, que é a astronomia, e o estudo da metafísica, da energia dos astros, que é a astrologia. A consequência dessa divisão há 300 anos atrás trouxe, para quem é do grupo mais materialista, que precisa palpar, trouxe uma descrença em relação à astrologia, que é da metafísica, da energia, da essência, da alma, que com essa descrença começou a colocar em dúvida muitas vezes e caiu nessa popularidade de eu não acredito tanto em signo, será que isso funciona? Será que isso existe? Será? E eu falo, será? E vou lá e compro um chaveirinho de signo. A pessoa fala, será? Vai lá e quer ler no horóscopo o signo dela. Ou seja, ela fala, será? Mas intuitivamente ela quer saber sobre o signo. E por que intuitivamente? Se a gente está vendo aqui que é uma ciência milenar e que era levada a sério por anos e anos e anos, intuitivamente todas as pessoas sentem que o movimento do céu mexe com a energia dela, mesmo que ela não tenha consciência disso. Então, o diagnóstico desses conceitos básicos para atuar na tua sessão e te ajudar vai funcionar para o paciente que acredita em astrologia e para o paciente que não acredita em astrologia. Porque quem precisa saber as informações desse cliente para sair na frente da sessão é você. Não é o teu cliente que precisa acreditar em astrologia. É você que precisa saber como esses astros estão impactando a energia dele. É você que precisa saber e vai sair na frente no diagnóstico descobrindo como esses astros influenciam na energia do teu cliente. Agora vamos lá. A astrologia, ela sustenta uma conexão entre a energia gravitacional e eletromagnética dos planetas e as pessoas na Terra. Que a energia gravitacional e eletromagnética no sistema solar é intensa, não há dúvida sobre isso. Ou seja,
todos os astros agora, nesse instante, influenciam uma vibração sobre nós. A vibração mexe com o nosso sentimento. O nosso sentimento mexe com o nosso comportamento. E o nosso comportamento coloca a gente em algumas situações, ora mais fáceis, ora mais difíceis. Entender essa conexão vai ser muito bom para você ter mais resultado com o teu cliente e sair na frente na sessão. Vamos lá. Estamos quase entrando pela Babilônia para ver a missão de cada signo. Que em todo o sistema somos capazes de medir a influência de cada planeta, bem como demonstrar matematicamente o equilíbrio que ali existe é indiscutível para todas as ciências. Então, por que haveríamos nós, seres humanos, passarmos ilesos pelas energias desses astros? Parece sem sentido. Como e quanto essas energias influenciam a vida de cada um de nós é que a gente não tem certeza. Mas que influencia, influencia. A astrologia é muito popular em todo mundo. Mas tudo que é muito popular sofre desvios, ocorrem interpretações erradas das coisas. A frase mais importante aqui é: nós viemos para esse planeta, para sermos o nosso signo, para termos a nossa missão. Temos um mapeamento dos astros, trazendo força e energia para a gente. E vamos aprender a ler esses sinais e usar isso a nosso favor. Esse mapeamento funciona, gente, como um código de barras. Por exemplo, você pega uma garrafa d'água, você vai comprar uma garrafa d'água, ela tem aqui um código de barras. Quando o caixa do supermercado passa essa garrafa d'água pelo código de barras, sai na tela dele informações como preço, a fonte, a marca, a distribuidora, tudo isso sai ali mapeado na tela, com um simples código de barras. Da mesma maneira que o terapeuta que tem acesso às informações desse cliente, qual planeta está em qual signo, e como ele pode usar isso na sessão de terapia, ele passa a ser um leitor do código de barras celeste do cliente dele. E isso vai ajudar demais a ler os sinais desse paciente. Essa missão do terapeuta de auxiliar o cliente e encontrar e torná-lo forte para cumprir seus objetivos. Com isso, você ganha mais resultado, ganha mais impacto, gera mais valor e deixa teu cliente mais satisfeito. O zodíaco, vamos entender um pouquinho mais do zodíaco. O zodíaco é o nome dado ao grupo de constelações que existem no céu, quais o Sol, a Lua e os planetas do sistema solar passam, da maneira que a gente viu ali no vídeo. Você pode pensar nele como um plano de fundo, numa pista, por onde passa o Sol, por onde passa a Lua, por onde passa o planeta. São 12 divisões dentro do zodíaco, por isso são 12 signos. Cada signo tem uma duração de 30 dias, mais ou menos, que leva para o Sol percorrer a cada uma das 12 divisões que pertencem a cada signo. Da mesma maneira que falamos ontem do Yin e do Yang, o Yang que se move vira Yin, o Yin que se move vira Yang. Tem um movimento acontecendo. Da mesma maneira, o alinhamento da Terra com uma constelação, então tá lá, o alinhamento da Terra na constelação de Áries. A hora que esse alinhamento da Terra na constelação de Áries começa a se mover, dali a pouco ele vai estar na constelação de Touro. Mas não é do dia para a noite. Hoje eu sou Áries, amanhã eu sou Touro. Tem aqui uma passagem, ela é gradativa. Tem um dado momento que está entre Áries e Touro até chegar em Touro. É importante que a gente não enxergue os signos recortados e separados. Tudo está conectado, está tudo interligado. Da mesma maneira que o Yin e o Yang tem a passagem pelos 12 signos do zodíaco. Quanto mais vocês abrirem a visão de vocês para essa conexão, mais vai ficar fácil pegar o cliente na sessão de terapia
e compreender que está tudo conectado dentro do que ele fala, dentro do que ele não fala e dos sintomas que ele traz. A gente vai ver, por exemplo, no Dia da Alemanha, que cada sintoma tem um significado emocional, porque tudo está conectado. Aqui a gente vai conversar sobre algo bem importante. Quase 100% das pessoas vão falar que não dão bola para signo, mas a gente sabe que às vezes a pessoa precisa se defender, ela precisa acreditar na crença dela e tá tudo bem. Como eu já te falei, ler esses sinais é importante para você, terapeuta. Não precisa convencer teu cliente. O que você precisa gerar é resultado na tua sessão. Quando a gente gera resultado, a gente não precisa discutir com a sociedade. A gente mostra o trabalho do terapeuta, a gente mostra a profissão do terapeuta. Então, o nosso papel agora é se unir e gerar maior valor. O nosso papel agora é se unir e gerar cada vez mais resultado. Contra resultados, não há argumentos. É resultado, resultado, resultado. E aí sim, as pessoas não vão mais duvidar. A sociedade não vai mais duvidar. E cada vez mais, os pacientes que estão precisando da sua ajuda, os pacientes que estão precisando de terapia, vão buscar cada vez antes a terapia. Não vão deixar chegar num estado que a pessoa já está tão mal, que demora ela melhorar. Eles começam a vir na prevenção, porque eles já entenderam que isso dá resultado. Assim como a gente já entendeu que a astrologia tem um impacto importante da energia dela sobre os planetas e sobre nós, seres humanos. E ainda, nessa fala de estar tudo interligado, eu não vou adiantar muita coisa aqui, porque amanhã é o dia da física quântica. Amanhã a gente vai ver que sim, tá tudo conectado, sim, tá tudo interligado. Então eu não vou me empolgar falando tanto dessa conexão aqui, porque amanhã a gente tem assunto para chuchu. Gente, física quântica, eu amo, sou fã, então já adianto que talvez é uma conexão que fala bastante com a gente, porque é onde mostra que tudo tá ligado. Marco Aurélio e os estoicos, por exemplo, Sócrates com os gregos, os vikings, todos eles sempre demonstraram como um indivíduo não pode se afastar da sua essência. Todo mundo, todos esses grandes pensadores mostram que uma pessoa não deve se afastar da própria essência. Ela tem que buscar a essência dela para fazer acontecer. A sociedade de hoje vive em transe. A sociedade de hoje está doente. Está cada vez mais difícil de uma pessoa descobrir qual é a própria essência dela. E o terapeuta está aqui para ajudar cada pessoa dessa sociedade. Agora imagina que esse terapeuta, como dono da sessão dele, trabalhando no que ele acredita, trabalhando com a essência dele e gerando resultado. Gente, imagina a energia que tem isso. Imagina o tamanho que tem isso. A sociedade precisa de você, mesmo sem saber que ela precisa de você. E nós somos negados, mas para cumprir a nossa missão, a gente precisa convencer que eles precisam de nós. Somos juntos. Sou terapeuta, sim. E estou disposta a levar a minha mensagem, a minha missão, a minha profissão para todas as pessoas que precisem de mim. E é isso que eu desejo para você. É isso que você precisa saber. Mas a viagem quântica vai te mostrar que você não está sozinho. Que nós, terapeutas, juntos somos mais fortes. Que terapeuta ajuda terapeuta. Que terapeuta chama terapeuta para aprender junto. Que terapeuta se apoia. E mais, tem demanda para todos nós. Nós não somos concorrentes uns dos outros. Nós somos aliados. Gente, até me arrepia isso, porque é uma coisa que eu sempre falo para minhas alunas. Nós somos aliados para levar essa mensagem. Paciente tem para todo mundo. Eu, Vanessa, sou incapaz de atender todas as pessoas que precisam de terapia. E eu, junto com vocês, gero esse movimento para levar para cada vez mais pessoas essa consciência. Vamos à missão de cada signo. 12 signos do zodíaco que a gente falou aqui para vocês. 12 signos, 12 constelações. Aquela faixinha que fica lá no céu, onde a Terra vai se alinhando. Passando por cada constelação de estrela nesse tempo. Tá aqui.
12 signos. Agora, quando vocês lerem sobre os signos, lembram daquela imagem das constelações do céu, porque é isso que eles representam. Temos aqui Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. Papel e caneta na mão. Vamos lá. Por que começa em Áries o zodíaco? Por que eu coloquei primeiro Áries aqui e não coloquei outro signo? Tem um motivo para isso. O zodíaco, o ano astral, começa em março, começa em Áries. Aqui é o equinócio da primavera no hemisfério norte. É o marco inicial do ano astral. Então, a gente já começou o ano de 2021, mas o nosso ano astral é só em março, quando começar Áries. Aqui, pode ver que eu coloquei numa coluna o signo de Áries, Câncer, Libra, Capricórnio. Numa outra coluna, Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Para facilitar para vocês, vamos lá. Começa em Áries. Áries é o 1. Então, você vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Termina em Peixes. De 3 em 3 na ordem dos astros. Para que você lembre que é essa disposição. Esses signos que estão aqui na primeira coluna, o signo de Áries, o signo de Câncer, o signo de Libra e o signo de Capricórnio, eles têm uma força masculina. Eles são signos de enfrentamento, eles são signos de combate, eles são signos das pessoas que lutam pela família, pelo território e pelo espaço delas. Eles são mais reativos. Já os signos da coluna do meio, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, eles são signos da coluna feminina. Eles são signos da energia de acolhimento. Eles são signos daquela liderança por lealdade. É aquela pessoa que lidera a casa, o trabalho, a empresa, mas ela não atropela o funcionário. Ela vai falando com um jeitinho, ela busca que o funcionário acredita, para ele se sentir seguro. Ela precisa que as pessoas confiam nela para poder liderar. Eles são signos femininos, de gerar o quê? Gerar harmonia da família. Agora, Gêmeos, Virgem, Sagitário, Peixes, tem uma força neutra. Essa força neutra quer dizer que eles não são nem do combate, nem do evitamento. Essa força neutra mostra que eles buscam energia, eles buscam conhecimento, eles buscam fora do movimento de ataque e de defesa, eles buscam fora do movimento de sobrevivência, eles buscam entendimento para trazer para as famílias. São pessoas que buscam conhecimento fora do país, são pessoas que buscam saber entre o céu, a terra, são pessoas que buscam recursos fora da família para ajudar a resolver as coisas dentro da família. Os signos masculinos, então, de força e de combate, eles lidam mais com a força da família. O feminino, ele acolhe, gera harmonia. E esse aqui busca entendimento fora do circuito familiar, fora do sistema familiar. Só com essa informação, você já consegue compreender o movimento do teu cliente. Só com essa informação, você já vai lendo o que existe ali atrás dos sinais da queixa do teu cliente. E vamos adiante com essa informação, tá? Agora eu vou passar para vocês e eu peço muita atenção para que vocês captem ali de cada signo. Eu vou passar a missão de cada um.
para você poder fazer a análise do seu cliente. Cada signo tem uma missão. Essa definição, esse estudo de astrologia que eu estou passando para vocês, ele é um estudo de astrologia e biologia da professora belga Josie Kromer. É um estudo específico. Ele traz a missão do signo dentro da sobrevivência do clã. Ele traz a missão do signo dentro da família. A Josie Kromer, ela estudou com Hammer e ela trabalha muito os embates, conflitos, dificuldades e problemas dentro da família. E é assim que a gente vai estar lendo isso para ajudar o nosso cliente a lidar com as dificuldades do que ele vive, a lidar com o dia a dia dele. No Dia da Alemanha, vocês vão conhecer um pouco mais da história dessa sobrevivência e família, que Hammer é um grande cientista, pesquisador, já falecido, que descobriu a relação entre as emoções e as doenças. E deixou um estudo maravilhoso para a gente poder trilhar na viagem da Alemanha. Mas isso é só no Dia da Alemanha. Eu já estou falando para vocês que tem muita coisa boa para a gente descobrir viagem. Viagem é assim. Viagem é essa coisa, todo mundo junto, estudando, descobrindo, aprendendo para aplicar na sessão. Vamos à missão de cada signo aqui, gente. Olha só. Áries. Qual é a missão do signo de Áries? Áries é um signo que vai para confronto. Áries é um signo que ele vai para o ataque e para a defesa. Ele vai para o tudo ou nada. Ele confronta, depois pergunta qual é o problema. Ele fica irritado, nervoso, depois que ele vai descobrir o que aconteceu. É muito comum a pessoa do signo de Áries ir para o embate, brigar, discutir, depois se sentir mal, culpado, chateado, porque a coisa nem era daquele tamanho. Então, ele vai para o confronto com muita facilidade, porque ele traz na missão dele defender a sobrevivência, defender o clã, ok? Vamos lá. Depois a gente vai para Touro. Eu vou passar aqui na ordem do zodíaco agora. Vou falar um por um na ordem do zodíaco para vocês. Então, Touro, qual é a missão para a sobrevivência deste clã, desta família que ele vive? A missão de Touro é promover segurança, trazer chão, trazer base para a família. Touro fica muito nervoso quando as coisas não estão estáveis. Touro precisa de uma regrinha ali, sabendo que o final é feliz. Touro tem a missão de proporcionar a segurança para a família, ok? Então, essa vai ser a missão para família, para conflito em Touro. Vamos para Gêmeos. Gêmeos, a gente escuta muito, né? De estudos sobre gêmeos. Ah, a pessoa é de gêmeos, ela não sabe o que quer. Uma hora ela quer uma coisa, uma hora ela quer outra. Uma hora ela vê de um jeito, outra hora ela vê de outro. Qual é a missão biológica de gêmeos dentro da família? A missão biológica de gêmeos é justamente, olha que legal, gente, fazer a comunicação. Por isso que ele muda o jeito de agir. Porque ele precisa restabelecer a comunicação da família. Então, ele tem que ter essa versatilidade. Em um momento ele age de um jeito, não funciona, ele age de outro. Os gêmeos em conflito de relacionamento com as pessoas, ele fica muito nervoso. Porque tem que ter harmonia. A missão dele é trazer a comunicação. Agora, você imagina, vai, você tem um paciente de gêmeos que na família dele as pessoas não conversam. Teve uma cisão na família. O pai não fala com o tio, que não fala com a avó, enfim. Isso, gêmeos, entra em colapso. Porque ele tem o impulso biológico de promover a comunicação. Ok? Câncer, vamos lá. Nosso quarto signo do zodíaco. O signo de Câncer, ele tem como missão o cuidado do ninho, da casa, da mãe, da harmonia, da defesa. O signo de Câncer, ele vai ter esse papel importante. A missão dele é essa. Então, para o signo de Câncer, gente, é importante que tudo dentro da família esteja correndo bem.
que a mãe, a harmonia, o lar tá bem preservado. Vamos lá. Então, signo de câncer, ninho, casa, defesa da mãe. Agora vamos a leão. Anota aí. Qual é a missão biológica do nascido do signo de leão? A missão biológica de leão é cuidar da identidade da família. É garantir que cada um tem o seu papel e o seu lugar. E por isso que ele ocupa tanto espaço. Que a identidade dele, ele garante. E ele está lá para inspirar a família a preservar a identidade de cada um. Vamos ao signo de Virgem. O signo de Virgem tem como missão a atitude correta, agir corretamente, colocar as coisas no lugar. Vocês escutam dizer que o virginiano, nossa, parece que tem toque, tem que estar tudo certinho, tudo coloridinho igual, guardadinho igual, dobradinho, porque a missão dele é justamente colocar as coisas em ordem. Lógico, não os objetos, tá? As pessoas da família, a informação dentro da família. Então, o virginiano, ele vai ter esse papel de atitude correta, de colocar no lugar o papel de cada um. Libra. O signo de Libra promove o papel do equilíbrio dentro da família. Por isso que o libriano é tão indeciso. Ele tem essa coisa de promover o equilíbrio dentro da família. Então, na hora de tomar uma decisão, para ele é difícil, porque ele vai pender a, nossa, se eu faço isso, é bom para isso, mas prejudica outra coisa. E muitas vezes ele fica em cima do muro. Um libriano não fica em cima do muro porque ele não sabe o que fazer. Ele fica aqui porque ele quer garantir o equilíbrio. E dependendo da decisão que ele toma, pode desmoronar e aquilo é aflitivo para o libriano. A missão dele é promover o equilíbrio da família. O escorpião. Escorpião está relacionado em lidar com aquilo que está escondido. Lidar com a sombra. O escorpião, ele lida com os segredos de família, aquilo que ninguém quer falar, aquilo que ninguém quer lidar, que as pessoas varrem para debaixo do tapete. A missão do escorpião é ir lá e lidar com aquilo que está oculto. Ele tem um papel importante em relação às sombras, aquelas mentiras, aquelas histórias veladas que existem dentro da família, essas histórias de pai que tem lá um filho fora do casamento, que ninguém sabia, e aí fica lá sem saber como agir, e esse escorpião vai lidar com a sombra. Gente, olha só, daqui a pouco eu vou passar para vocês como fazer um mapa astral do seu cliente e ver essa tríade aqui. Cadê a nossa tríade? Sol, Lua e Saturno. Você vai descobrir, aqui a gente está falando só do signo solar. Não pense que é só isso não, gente. Aqui é uma aula para valer, tá? É uma viagem para valer. A gente está na Babilônia, ok? Então, segura aí. Tem a missão de cada signo, que eu sei que são bastante signos, são 12, e eu estou trazendo para vocês de um jeito que vocês tenham segurança para aplicar, mas daqui a pouco tem o mapa astral. Daqui a pouco tem a tríade, Saturno, Lua e Sol. Então segura aí que você vai sair daqui hoje sabendo qual é, como achar a Lua do teu paciente, o Sol do teu paciente, o Saturno e o que isso significa. E todo mundo descobrir como faz isso juntos. Escorpião, agora Sagitário. O sagitariano é aquele que briga pela justiça. Para ele tem que ser tudo justo, equilibrado. Todo mundo tem que ter a mesma participação, todo mundo tem que ter o mesmo empenho e o mesmo resultado. É aquele que reparte a comida, o bolo, igualzinho para cada um, para que seja justo. Capricórnio.
Qual é a missão do signo de Capricórnio? Capricórnio tem como missão conhecimento das leis, das regras. Capricorniano, ele precisa ter razão dentro da família. Ele precisa saber de tudo que acontece. E ele tem que ter domínio de conhecimento para poder colocar as regras dentro da família. Aquário. Aquário tem a ver com luz, com clareza, com informação. O aquariano, ele precisa de informação para trazer à luz algumas verdades, para deixar as coisas claras. Por isso que fala, né? O aquariano, tá mais à frente, tem essa coisa com ONG, com ajuda, porque ele precisa de informação e clareza, de trazer verdades. Peixes. A missão de peixes é buscar caminhos para a família. A família, quando não está bem, a família, quando está repetindo padrão, quando está repetindo histórias, repetindo as mesmas dores, precisa do quê? De novos caminhos. E peixes fica meio perdido em buscar novos caminhos. Então, às vezes ele tem um impulso de agir de uma maneira, de ter uma estratégia, de pensar em outra coisa. O paciente de peixe, ele vai precisar de mais direcionamento, ok? Todo mundo pegou a missão? É isso aqui que vai ser a base quando o teu cliente chegar no teu consultório falando que está com um problema no casamento e ele é do signo de Áries. Você precisa ajudá-lo a lidar com os rompantes dele, com as dificuldades dele, com os impulsos dele, ok? Saber disso aqui vai te deixar seguro para ler os sinais do teu cliente, além do que ele te conta. Agora, vamos aí à nossa tríade de força. Aqui, o signo da data de nascimento é o signo solar. A gente vai falar agora de Saturno e Lua. Essa tríade vai ajudar demais a você compreender teu paciente. Essa tríade aqui vai te dar chão na hora de atender. Igual o taurino, que tem segurança. É a tríade da segurança. O Sol mostra a missão, assim como a gente falou agora, a missão de cada signo. Depois tem a Lua. O que a Lua mostra? O emocional desse cliente. E Saturno, que mostra o quê? O desafio que esse cliente lida na vida dele. Os desafios vêm de Saturno. Então, é a tríade para que o paciente possa caminhar o caminho de vida dele. Quando você conhece essa tríade do caminho, você ajuda a desbloquear o teu paciente para os problemas mais rápido. Ajuda a desbloquear ele para ele percorrer o caminho de vida que ele deseja. Eu quero que vocês aprendam. Eu estou falando para vocês aqui, fazer um mapa astral, vocês vão pegar esses dados, a cidade que nasceu, o dia que nasceu, a hora que nasceu, e aqui, gente, eu já estou indicando para vocês um site de um livro completamente gratuito, astroallstars.com/birthchart. Esse site, você consegue fazer exatamente o que eu faço com o seu cliente. Às vezes demora um pouquinho mais, porque o software acaba sendo mais rápido, a gente consegue fazer assim na hora. O que você faz para garantir a leitura do diagnóstico? Pega os dados do cliente antes da sessão, entra no site, coloca os dados e descobre a tríade do teu cliente para poder ajudar ele. Então, eu quero que você realize. Eu quero que você já aplique isso, já aplica na sessão de terapia. Vamos lá! Já temos aqui os dados da Linda. Olha, gente, sensacional. Aqui que mandou primeiro foi a Linda. A gente vai fazer mais um também, para vocês terem mais exemplos, porque esse mapa astral é demais. Esse aqui, vamos lá. Qual é o resultado do mapa astral da Linda, desses dados que foram colocados aqui? O Sol dela é em Libra. Isso quer dizer o quê? Ela nasceu no signo de Libra, sobre a regência do signo de Libra em Sol. A missão dela é promover o quê? O equilíbrio dentro da família. Ok? Vamos lá.
A lua dela, por incrível que pareça, é quântico aqui o negócio, gente, é em Libra. Quer dizer que a gente está bem equilibrado, porque o exemplo veio assim, tudo em Libra. A lua proporciona para a gente a visão do emocional desse cliente. Esse cliente que tem a lua em Libra, ele vai estar sempre buscando equilibrar as coisas. Ele vai ter dificuldade de tomar decisão, ele vai ter dificuldade de avançar, porque a mente dele tende a ficar no e se? E se der errado? E se acontece isso? E se acontece aquilo? Porque o libriano tem o impulso de manter o equilíbrio. Então, a lua em Libra, eu vou lá olhar a missão de Libra. Equilíbrio da família. A lua em Libra vai me mostrar um paciente com o emocional buscando sempre o equilíbrio. O que muitas vezes vai dificultar esse paciente de agir. Mas, por outras vezes, ele vai estar sempre buscando recursos para se equilibrar. É um cliente de terapia ótimo, porque ele sempre vai ter vontade e desejo de saber mais sobre ele e de melhorar. Saturno da Linda é em Libra. Falei que era quântico, gente. Tudo em Libra esse mapa astral. Saturno da Linda em Libra. Olha só. Saturno, lembra a tríade do caminho? Então, signo solar de nascimento, lua emocional, sol é o desafio. Os desafios que a Linda vai viver pela vida dela, sempre vai ter ali uma situação de desequilíbrio, que ela vai ter que lidar. Os desafios do caminho dela também é Libra. Gente, não é todo mundo que é assim não, tá? Isso é uma coincidência aqui da nossa conexão da Babilônia. Libra, equilíbrio da família. Então, os desafios que ela vai percorrer pelo caminho, com os familiares, com a profissão, com os amigos, com o relacionamento, é sempre esse alinhamento. Para ela, precisa estar todo mundo bem equilibrado, feliz o tempo todo, ok? Então, vamos lá. Produção, vem na luzinha assim mesmo. Ao vivo, a gente vai fazendo os ajustes. A lua é em Escorpião, tá? Então, esse exemplo aqui da Linda tem Sol em Libra, que é o signo, equilíbrio da família. Saturno em Libra, o desafio vai ser sempre o equilíbrio do caminho, equilibrar as coisas para ter atitude. Agora, o emocional vai ser em Escorpião. O que isso muda? Se o emocional é Escorpião, vamos lá no Escorpião, gente. Lidar com o que está escondido. Emocionalmente, ela vai ser uma paciente que sempre vai estar descobrindo aquilo que tentam esconder dela. Ela vai ter um impulso de investigação para descobrir o que as pessoas escondem dela. Isso é importante para ela. Saber o que está debaixo do pano, sabe? Saber o que está ficando embaixo do tapete. Isso é extremamente importante para essa paciente. Vamos fazer mais um? Que assim vocês vão pegando o jeito de fazer. Quem for fazer gratuito pelo site aqui, esse site aqui, você coloca as informações. Lembrando, mapa astral é um mapa que mostra como estavam os astros. Gente, que estouro aqui, Mário. Mapa astral é um mapa que mostra como estavam os astros no momento do nosso nascimento. Ó, nós estamos bloqueando muita coisa aqui, porque eu estouro na hora de falar das energias de nascimento, que é todo mundo aqui dando um salto quântico junto comigo na profissão de terapeuta. Amanhã vocês vão saber do salto quântico na viagem de física quântica. Então vamos lá, da Rejane. Sol, Lua e Saturno da Rejane. Deixa eu só voltar aqui. Então você vai colocar a cidade que teu cliente nasceu, o dia que teu cliente nasceu e a hora que teu cliente nasceu. No caso da Regiane, o signo dela solar de nascimento é em Virgem, tá? Então, o Sol em Virgem. Vamos lá. Missão dela é o quê? Da paciente Regiane, né? A gente está junto analisando um caso de um paciente. Então, missão da nossa paciente Regiane, em Virgem, atitude correta. Ela vai ter sempre a necessidade de agir da maneira certa, de estar buscando aquilo que é certo, de pôr as coisas no lugar. Isso vai ser um valor bastante importante para ela, para o equilíbrio da família. Agora, vamos lá. A lua da Regiane está onde? Em Escorpião.
Lembrando, na nossa tríade do caminho, a lua representa o emocional do teu cliente. A lua em escorpião, é o mesmo caso que a gente viu agora. A lua em escorpião, Regiane também vai ter a necessidade de lidar com o que está escondido. Saber que estão escondendo coisa dela deixa ela muito angustiada. Saber que estão escondendo informação dela faz ela querer saber a verdade, isso incomoda, ela vai buscar, ou ela vai se sentir deixada de lado de algo, ok? Porque o emocional dela é regido pelo escorpião. E Saturno, vamos voltar lá. Saturno, que é o desafio do caminho desse paciente. Saturno dele está em peixes. Olha que interessante. Quando o teu cliente, na tríade do caminho, tem Saturno em peixes, o que isso quer dizer? Que o desafio da paciente Regiane é descobrir qual é o melhor caminho para a família. Como que todos podem agir para ter harmonia? Quais são os próximos passos? Como fazer? Será que faz de um jeito? Será que faz de outro? Quais os caminhos que existem? E aí, às vezes, fica difícil pôr em prática. Fica difícil traçar uma estratégia e ter uma meta. Para a Regiane, no caminho dela, traçar uma estratégia, pôr uma meta e agir, ela vai ter que gastar mais força. Não quer dizer que ela não consegue, mas ela vai ter que gastar mais força. E você, terapeuta, que já sabe disso, o que você pode fazer para dar força para a Regiane ter execução, aproveitar e fortalecer rim? Porque rim é a casa da vontade, que a gente aprendeu ontem na Conexão na China. Rim é a casa da coragem. Você vai lá, desbloqueia o elemento água, fortalece rim e ajuda teu cliente a ter mais força para ter menos impacto do desafio e começar a caminhar melhor no caminho dele. Vocês percebem que está tudo interligado, que está tudo entrelaçado? À medida que vocês vão na viagem, gente, segura, é nosso segundo dia ainda. À medida que vocês vão conectando cada contexto do teu cliente, cada situação que ele está vivendo, cada aprendizado da viagem de estudos que você vai trazendo para a vida, vai ficando mais fácil ler esse cliente. Olha só. Estou aqui vendo algumas perguntas. Quem tiver pergunta, vai mandando, que a gente está separando as perguntas para trazer aqui para vocês, tá? Quando o cliente não sabe a hora de nascimento, isso acaba sendo um pouco difícil, porque para fazer o mapa, a gente precisa da hora. Dentro de um dia tem uma variação de muitos graus para lá ou para cá dos planetas. Pede para ele olhar a certidão de nascimento. A certidão de nascimento, mesmo que ele não lembra, tem lá o horário que nasceu. Quando eu comecei a fazer essas buscas, a estudar essas coisas, eu não sabia o horário que eu tinha nascido. E aí eu fui na minha certidão de nascimento buscar o horário, quando eu comecei a me encantar por esse mundo da astrologia, para poder trazer aí minha tríade para o caminho, meus desafios, aprendi a aplicar com cliente, essas coisas. É muito legal, gente. Muito legal. O horário que nasceu é para todo o mapa. O horário que nasceu, o que ele vai trazer? O que a gente tem que saber? A cidade, olha que interessante isso. Lembra lá do nosso planeta Terra? Que ele tem o alinhamento dele junto com a constelação? No instante que uma pessoa que está aqui no planeta Terra nasce, ela está aqui, vamos pôr, no Brasil, tá? Vamos imaginar que aqui é o Brasil e aqui é a cidade de São Paulo. Ela nasceu às 19 horas do dia de hoje, na cidade de São Paulo. Esse alinhamento do horário dela de nascimento com o Sol e com as estrelas vai mostrar muito provavelmente que ela tem, nascendo hoje, o signo de Capricórnio. Ok? De peixe. Agora, não, é Capricórnio. O signo de Capricórnio. Então, a pessoa que nasceu hoje, 19 horas, o planeta Terra, no alinhamento com a constelação, vai mostrar aqui o Sol em Capricórnio. Ela nasceu em Capricórnio. Essa é a mesma pessoa que nasceu hoje, às 19 horas, por exemplo,
A lua dela está alinhada com peixes. Então, ela vai ter o Sol, o signo em Capricórnio, e a lua em peixes. A lua é determinada pelo instante de nascimento. E o Saturno dela? Vamos lá. Ela nasceu hoje, 19 horas, e o Saturno dela está em Touro. Então, ela leva com ela a informação do céu que, durante a vida dela, ela tem uma lua em peixes, um Saturno em Touro e um signo solar em Capricórnio. Então, sempre esses astros vão estar ali trazendo energia. A gente está olhando onde está o desafio, onde está a dificuldade para ajudar nosso cliente. Mas isso também potencializa o cliente para o caminho. A tríade para o caminho é para ajudar o cliente a caminhar o caminho de vida dele e ter mais resultado, mais rápido, melhorar a saúde. Hoje, no nosso segundo dia da conexão, você já sabe como juntar esse conteúdo aqui com o desbloqueio dos 5 elementos, com o Yang e o Yin, com o Tao, com o pertencimento. Você vai conectando. Quando o terapeuta entende, compreende o conceito que está por trás da técnica, ele se torna dono da sessão de terapia. Ele tem segurança para atuar e consegue agir mais rápido com o cliente, levando o cliente a ter um caminho com mais facilidade, com mais energia para resolver os desafios dele. Tem mais alguma perguntinha aí? Vamos lá, gente. E aí? Todo mundo já aplicando signos amanhã? Quero receber as mensagens. Hoje eu fiquei super feliz recebendo as mensagens de vocês, respondendo. Quero saber de vocês quem já está aplicando. Uma coisa, olha, uma dica super, super importante. Olha só. O que você pode fazer para ajudar teu cliente ainda a se compreender dentro da família dele? A ler também o diagnóstico de quem ele convive, do sócio, do irmão, da mãe, do pai. Mesmo que seja só o signo solar, você já vai estar ajudando demais esse cliente, porque você vai saber a missão dessas pessoas que ele convive da família. Só com o signo solar, como se fosse pouco, já diz muito para você ajudar teu cliente a caminhar o caminho dele. Agora, é fundamental essas 3 informações para um mapa astral. O signo solar, você sabe como o dia do aniversário. Então, com o dia do aniversário, você já consegue fazer muito pelo teu cliente. A missão dele. Não te preocupa. Se você souber o signo solar, muita coisa você já vai saber. Mas se você souber as 3 informações, você ajuda a desbloquear o caminho dele, a tríade. Porque você vai saber a Lua, o Saturno e o Sol. E ajuda a desbloquear. É fundamental saber cidade que nasceu, dia que nasceu, hora que nasceu, para poder ajudar teu cliente, sabendo o mapa astral e desbloquear a tríade do caminho, tá? É fundamental essa informação. Enquanto você não sabe essa informação, trabalha com a informação do signo solar. Tem que investigar, gente. Pede para ele mexer lá nas coisinhas dele, buscar a certidão de nascimento, pergunta. Comece investigando pelo signo solar e depois você vai fazendo o mapa astral. Põe os dados no site, levanta as informações e manda bala com o teu cliente já a partir de amanhã. Deixa eu pegar aqui. Eu quero muito que vocês apliquem esse conteúdo na sessão de vocês. Olha só, se a pessoa não sabe de jeito nenhum, não acha certidão, não tem essa informação, a mãe também não sabe, ou, enfim, a mãe não está mais aqui, no cartório da cidade que a pessoa nasceu tem essa informação. Ela nasceu numa cidade, ela vai saber onde ela nasceu. Talvez pelo menos o hospital que ela nasceu, o cartório que ela é perto, vai no cartório da cidade que consegue essa informação do horário de nascimento. Aqui é um trabalho de detetive junto com o teu cliente. Você mais o seu cliente vão buscar essa informação. Você fala para ele, olha, eu preciso dessa informação para ajudar a ler o seu desafio do caminho. Com a informação só do signo de nascimento, o signo solar, lembrando aqui, você já faz muito pelo teu cliente. Agora, investigar vai dar talvez um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Você vai ter muita informação para ajudar na sessão de terapia.
Fala para o teu cliente, vamos lá, levanta esse dado aí que eu posso te ajudar ainda mais. Eu consigo desbloquear o caminho. Tem uma tríade do caminho que desbloqueia os conflitos da família. Gente, obrigada. Eu estou realmente muito feliz mesmo com a nossa viagem para a Babilônia. Prometo para vocês que dei meu melhor aqui. Espero que tenha gerado muito valor. Espero mensagem de vocês. Espero vocês irem lá no feed do Instagram e contar o que você mais gostou da aula de hoje. O que mais te gerou valor. Contando, sim, que você estuda e que estamos juntos nessa viagem. Até amanhã para nossa próxima conexão no universo, na física quântica. Amanhã a nossa parada é no mundo todo. Um beijo e até já!